Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve, galerinha. Boa noite. Começando mais uma sexta-feira, tá bom? Com matemática. Olha só, que coisa linda, coisa maravilhosa. Eu vi alguém aqui falando, né? Começando o sextou com a melhor matéria. Tô de olho aqui no chat, tá? Tô de olho em vocês. E vamos começar hoje com probabilidade, né? Começar o conceitozinho, né? Trabalhar um pouco o conceito. Não tem nada de absurdo, mas a gente vai trabalhar o conceito aí. Só que antes, tá? Só que antes eu queria dar um recadinho, né, Racine? Tem um recadinho? Mas, peraí, vi agora a aula de física. É sobre isso mesmo, Vanderlei. Então, a aula de quarta-feira de física, a gravação já está disponível, vai ficar disponível mais ou menos por 24 horas, tá? E aí depois, somente para pró-alunos, tá bom? Então, se você não assistiu, já corre depois para assistir, né? Depois da aula do Feitosa. Já faz um combaço ali, ó. Matemática, geografia e física. Coisa linda, né? Coisa linda. Coisa linda tu vê Pântio, Feitosa e Arthur assim em sequência. Pra ficar tranquilo. E onde você dá aula de geometria também? Sim. Sim. Me chamou de Júnior, que bonitinho. Ó, Racine, que bonitinho. Tá? Então vamos começar a nossa brincadeira? Vamos começar com probabilidade? Vamos começar? Então vamos seguir aí, Racine. Dessa vez eu esqueci de botar o arroba. Olha só, que loucura. Esqueci de colocar o arroba. Foi esquecimento mesmo, né? Que a gente estava trocando uma ideia aqui. Tá? Probabilidade. Deixa eu desativar esse troço aqui. Pronto. Deixa eu apagar para a letra ficar direito. Vamos lá. Para falar de probabilidade. Tá? A gente vai trabalhar hoje a introdução de probabilidade, tá? A gente não vai entrar em alguns casos específicos, tá bom? Hoje a gente vai falar muito do conceito, tá? Então, qual é o conceito que a gente trabalha em probabilidade? É a chance de um determinado evento aleatório acontecer, tá? E o que seria isso? A gente pode dizer, então, que a probabilidade de um evento ocorrer, tá bom? A probabilidade de ocorrer um determinado evento, ela vai ser dada pelos casos favoráveis, A letra tá feia hoje, né? Não gostei, não. Pelo 1688. Buy more, save more. Bulk orders, bigger savings. Flash coupon drop. First come, first served. Direct factory prices. Wholesale made easy. Save up to 50%. August afternoon, I can picture you
walking with your father at your side. Coisas que deixam o cabelo de todo empreendedor em pé. Taxas altas de maquininha que comem o lucro. Maquininhas caras que cobram aluguel ou mensalidade. Pagar para fazer e receber Pix. Mas nada mais chocante do que essa descoberta. O TAP da Infinity Pay, que transforma o celular com NFC em maquininha de graça. Olha só. Vai na loja de aplicativos Android ou iPhone e baixa This Rockstar. Infinite Pay agora faz seu cadastro gratuito com CPF ou CNPJ. E pronto, let's sell! Clique em Tap to Pay ou vender em Infinity Tap. Digita o valor da venda. No débito ou em crédito, até 12 vezes. A grana tá na conta na hora ou em um dia útil, com taxas a partir de 1,37%. That rocks, man! É chance pra espetar o meu cabelo agora, só o Tap da Infinity Pay. Come on, kids, baixe o app você também. Let's sell, kids! Tá bom? O 0% nada mais é conhecido como evento certo. Tá? Opa, peraí. Evento certo. Desculpa, gente, perdão. Evento impossível, perdão. É que apareceu uma notificação aqui no computador e eu fiquei preocupado de sair na live, tá? Vocês me perdoem. Evento impossível de acontecer. Por exemplo, qual é a chance do Flamengo ganhar a Série B esse ano? O Flamengo nunca caiu, a gente sabe que o time grande não cai, né? Então, 0% de acontecer. Beleza? Agora, evento certo, tá? Agora sim, no local correto, é aquele que vale 100%, aquele que com certeza vai acontecer. Por exemplo, se você jogar um dado de 6 faces, tá? Se você jogar um dado de 6 faces, qual a probabilidade de você tirar um número inteiro, tá? Menor do que 7, maior do que 0? Todos os valores do dado variam de 1 até 6. Então, com certeza, você vai tirar um número, tá? Que é maior do que 0 e menor do que 7, que seja inteiro, tá bom? Só que, geralmente, tá? Não são só porcentagens que são trabalhadas. Vamos lembrar da seguinte situação. 0%, lembra que porcentagem, tá, é uma fração cujo denominador é 100, ou seja, são partes num total de 100 partes. Então, 0%, se a gente for escrever, tá, como número racional, é 0. E 100%, tá bom? Pode ser escrito como 100 sobre 100. Que é igual a 1. Então, a gente pode escrever tranquilamente que a probabilidade de um evento ocorrer varia, tá? De 0 até 1. Tá bom? Então, o que a gente tem quando trabalha em probabilidade? A gente tem que tomar cuidado exatamente com essas duas situações. Quem é o nosso espaço amostral, tá? E quem vai ser os nossos casos favoráveis, tá? A gente tem que tomar cuidado exatamente para descobrir esses valores. Beleza? Vou fazer um exemplo com vocês aqui e aí a gente já parte para os exercícios. Sim, hoje, como eu comentei, seria só o conceito de probabilidade, exatamente a gente conseguir montar essa conta dessa fração, tá bom? Show, Ivonete. Agora pergunta a chance de ganhar a Copa do Brasil. Perfeito, Andrei, perfeito. Não que eu goste do exemplo, tá? Mas o exemplo é perfeito. O Flamengo hoje tem 0% de chance de ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado, tá? O Flamengo foi eliminado. Obrigado, tá? Gostei bastante do exemplo. Vamos dizer assim, o exemplo está correto, porém é um exemplo triste, né? Um exemplo triste. Tá bom? Tira o print de vocês aí pra gente já começar aquele momento, ó, como quando a gente falou print time. Boa noite, Milena, tudo bem? Pô, Julia, hoje eu não mostrei Funko, né? Hoje eu não mostrei.
Então, na próxima aula eu mostro 2. Pode ser? Vocês me perdoem? Tá? Vamos para um exemplo? Tá bom? Bem tranquilo. E por que eu quero trabalhar esse tipo de exemplo com vocês? A gente vai trabalhar um exemplo que não envolve somente o cálculo da probabilidade. Por quê? Vou até comentar isso antes. Lembra que a gente falou lá em análise combinatória dos princípios, princípio multiplicativo e princípio aditivo, conhecido carinhosamente como a regra do E e do OU? Lembra isso? A gente vai continuar usando essa técnica dos princípios agora, tá? Lembrando que o E você multiplica e o OU você soma. Tá bom? Então, a gente segue utilizando essa técnica para que a gente possa resolver alguns problemas de probabilidade. Correto? Fechado, perdoado. Valeu, Ju. Então, vamos lá. Imagina o seguinte exemplo. Tá? Hoje eu acho que vocês vão ficar felizes com os exercícios. Vocês não vão ficar tristes falando, poxa, mas eu achei muito difícil, mas eu achei muito fácil. Tá? E aí, vamos lá. Vamos dizer que o Racine jogou um dado 2 vezes. Jogou um dado de 6 faces. Só botar aqui, tá? Que eu sei que uma galera aí gosta, de repente, de um D20, de um D12 e assim por diante. Tá? Que tem muito valor, obviamente. Jogou um dado de 6 faces 2 vezes. Tá bom? 2 vezes. E aí, na primeira vez, ele quer um número primo. Um número primo. E na segunda, um número par. Tá? Como é que a gente pode armar isso daí? O nosso espaço amostral é exatamente, tá? Exatamente as 6 faces do dado, tá? Numeradas de 1 até 6. Então a gente pode dizer o seguinte: o espaço amostral vai ser a gente numerar de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a gente tem um total de 6 possibilidades. Certo? Espaço amostral é de 6 possibilidades. Agora a gente vai para o que a gente quer, tá? Então, para a primeira jogada, ele quer um número primo. Vamos lembrar rapidinho. Qual é a definição de número primo, tá? Se a gente for falar de divisores naturais, são aqueles que possuem 2 divisores naturais, um e ele mesmo. Se a gente for falar de divisores inteiros, são aqueles que possuem 4 divisores naturais, mais ou menos um, mais ou menos ele mesmo. Mas vamos seguir na ordem dos naturais, que eu acho que é mais fácil para a gente compreender, tá? Então precisa ter 2 divisores naturais, um e ele mesmo. O que significa isso? Que o número 1 ele não é um número primo. Tá bom? O 1 ele só tem um divisor. A gente falou que precisa ter 2. Tá? Então, 1 não é um número primo. O 2, ele é o único número primo que é par. Tá? E aí, vamos para o próximo. 3. 3 é primo. Os divisores do número 3, tá? Vai ser o 1 e o próprio 3. O 4. O 4 já é divisível por 2, então ele não é número primo. Mas o 5 é. Tá bom? Então, repara que para a primeira jogada a gente tem 3 possibilidades.
E vamos pensar já na segunda jogada. Tá bom? Para a gente pensar numa segunda jogada, vamos pensar quais são os números pares que tem ali. Que são 2, 4 e 6. Por um acaso, também tem 3 possibilidades. Tá? Gente, o 6 não é primo, não? Não podia entrar antes? Não. O 6 dá para dividir também por 2 e por 3. Tá? Então a gente tem 3 possibilidades. Tanto para a primeira jogada, 3 para a segunda. O que torna tudo muito mais lindo. Então, a primeira jogada. Primeira jogada. Qual vai ser a probabilidade? Um espaço amostral de 6. Eu tenho 3 possibilidades. Ou seja, isso daqui, se a gente simplificar, tá? Opa. Por 3 em cima e embaixo, tanto o numerador quanto o denominador, a gente encontra meio. Agora, quando a gente vai para o segundo, você fala, nossa, como eu dei sorte. Porque também, se eu dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador, também vai dar meio. E aí entra a situação que eu falei com vocês. O Racine ele vai fazer a primeira jogada. Tá? Prepara o fone agora, hein? Ó, prepara o fone, ó. E a segunda jogada. Quem está vendo na televisão, eu tenho certeza que isso ecoou pela casa. Tá? E aí, vamos lá para a primeira jogada. Meio. E a gente falou, e você multiplica. Então, vezes. E para a segunda jogada? Meio de novo. Meio vezes meio. Lembra como é que a gente faz multiplicação de frações, tá? Numerador com numerador. Denominador com denominador. Tá? Isso daqui vai ser igual a 1/4. Se você pedisse isso na forma de decimal, tá? A gente vai trabalhar isso então. Se ele pede isso na forma de número decimal, o que, que a gente faz? Pega o 1 e divide por 4. Sem menor problema, tá? Vou pegar aqui 1 dividido por 4. Como 1 é menor do que 4, você começa 0, e aí põe um zerinho aqui, ó. Certo? Isso vai dar 2. 2 vezes 4, 8 para 10. Sobra 2. Põe o 0. 20 dividido por 4, 5 e resta 0. Tá? Então, 1/4 é a mesma coisa que 0,25. 0,25 que dá 25%. Mas por que 25%? Porque 0,25, se a gente transformar em fração, são 25 centésimos. Tá? Que dá 25%. Beleza? Tira teu print aí. Espera aí. Dividiu por... E alguém falou, espera aí. Aqui é 3, né? Quem falou ali? Manu e Maxwell. Beleza? Obrigado, hein? Eu falei certo e escrevi o 2, né? Para vocês verem, agora é perceptível, para vocês verem como eu realmente escuto, eu fico vendo o chat, né? Para vocês verem como eu fico de fato olhando o nosso chat. Tá? Printou agora? Agora que está certo? Quem tinha printado agora, vamos printar certo? Para ficar bonitinho? Vamos? Sigamos. Já vamos para a questão número 1. Falei para vocês, hoje era coisa fácil. Hoje era coisa fácil. Bora lá. Uma empresa com 425 funcionários
resolveu sortear numa festa comemorativa uma bicicleta entre os funcionários que têm filhos. Dos seus 425 funcionários, 68 não têm filhos, 153 têm um filho, 119 têm 2 filhos e o restante tem mais de 2 filhos. Cartões com um único número impresso serão distribuídos a funcionários que têm pelo menos um filho. Cada funcionário receberá no máximo um desses cartões. A probabilidade de a bicicleta ser sorteada para um funcionário que tenha exatamente 2 filhos é... Deixa eu só ver um negócio aqui. Racine, tu tem uma dúvida, né? Um comentário, né? Vi aqui, li aqui. Léo, tu não ia dar vacilo com um, não. É bem comum, tá? A gente pensar que um é primo, mas um não é. Fica tranquilo. Agora eu sei que você não vai fazer mais isso. Olha que coisa linda. Vamos lá. Repara uma coisa. Essa questão fala de algumas coisas, tá? E ela tem umas alternativas que podem te induzir ao erro. Principalmente um detalhe, tá? Eu gosto dessa questão, na verdade, não é nem pelo fato dela ser fácil ou difícil, mas o quanto ela te induz ao erro, tá? Por quê? Repara uma coisa. Ele fala que tem 425 funcionários. E olha quantas respostas, quantas alternativas tem 425. As 3 primeiras têm 425, tá? Só que, se você prestar atenção no problema e não fizer com pressa, ele te fala uma outra coisa. Ó. Ele vai sortear entre os seus funcionários que têm filhos, tá? Ele só vai sortear entre os que têm filhos. O que isso quer dizer pra gente? Ele fala que tem uma galera que não tem filho, né? 68 não tem filho. Correto? 68 não tem filhos. Então você sabe que vai ser um número menor que 425. O que isso indica pra gente? Que a letra A está fora, que a letra B está fora e que a letra C está fora. Só de você ler. Repara que só de você ler as 2 primeiras linhas, só de ler a primeira frase completa, né? Você já elimina 3 alternativas. Então é só prestar atenção nisso. Por isso eu gosto tanto dessa questão de trabalhar com calma essa questão. Tá bom? E aí, vamos lá. Quantos têm filhos? Vamos ver quantos funcionários de fato têm filhos. São 425 do total. E aí você tira os 68 que não têm filhos, tá? Você tira menos 68. Isso vai dar tira 25, 357, né? 357. Tá bom? Quem é esse cara? Esse cara é o seu espaço, tá? Amostral. Beleza? E aí o seguinte, toma cuidado para não sair marcando a letra D direto, tá bom? Por quê? Se você simplificar a fração, pode ser que a resposta dê 119, porque 119 vezes 3 dá exatamente 357. Então, só calma, tá? Não quer dizer que a letra D não é a resposta, mas é só para ter calma, tá? Porque pode ser que não seja. Beleza? Agora vamos lá. Ele quer a probabilidade que seja sorteado por alguém que tenha exatamente 2 filhos. E quem tem exatamente 2 filhos são 119. Então, os nossos casos favoráveis, que são os 2 filhos, tá? São 119 pessoas. Então, nossos casos favoráveis. Tá? Então, lembra, se a probabilidade de um evento ocorrer é exatamente os casos favoráveis pelo espaço amostral, tá? Vai ficar, então, 119 sobre 357. Acabou, que realmente é a nossa letra D, tá?
Deide de la Cruz. Eu tenho fé que um dia vai jogar de novo. Tá? Vamos ver aí? Apenas um funcionário será contemplado. Sim. Mas a chance de algum funcionário daquele conjunto ser contemplado é essa. Tá? Então, repara, pode ser qualquer um dos 119. Tá? Ah, a gente vai ser contemplado um. Vai, mas pode ser qualquer um desses 119. Beleza? Eita! Tem uma novidade para vocês aí do chat, hein? Também estou com as costas doendo. Olha só. Então, todo mundo tá com as costas doendo também, Racine? Ou não? Tá novinho em folha? Ridículo você. Não vai entrar no nosso clube. Vamos para a próxima. Se dividindo ambos por 3, não dá letra E, tá? Se dividindo ambos por 119, tá? Só para aproveitar aqui que se dividir em cima e embaixo por 119, tá? Você encontra 1/3. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Questão de número 2. Questão de número 2. No alojamento de uma universidade, alguns quartos com padrão superior aos demais. Olha que maravilha. Um desses quartos ficou disponível, tá? E muitos estudantes se candidataram para morar no local. Também escolheria, né? Para escolher quem ficará com o quarto, o sorteio será realizado. Para esse sorteio, cartões individuais com os nomes de todos os estudantes inscritos serão depositados em uma urna, sendo que, para cada estudante de primeiro ano, será depositado um único cartão. Tá? Para cada estudante de segundo ano, 2 cartões com seu nome. E para cada estudante do terceiro ano, 3 cartões com seu nome. Foram inscritos 200 estudantes do primeiro ano, 150 do segundo e 100 do terceiro. Todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Tá? Ninguém roubou o sorteio, vamos botar assim, né? Qual é a probabilidade do vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Tá? Boa, Osmar, gostei da ideia aí, hein? Dos estudos, gostei. Só para comentar. Vamos lá, vamos separar as situações que são importantes, tá bom? Ele vai sortear isso daí. Vamos botar aí. Botaram papeizinhos, né? Mas quem era do primeiro ano tinha direito a colocar o seu nome apenas uma vez. Quem era do segundo ano poderia colocar o seu nome 2 vezes. Quem era do terceiro ano poderia colocar o seu nome 3 vezes. Tá? Então vamos pensar o seguinte. Primeira coisa. Você tem 200 estudantes do primeiro ano. Tá? E ó, primeiro ano vai ser um único cartão. Beleza? Então vamos pensar aqui, ó. Primeiro ano. Vamos ver quantos cartõezinhos foram depositados no total. 1 vezes 200, são 200 pessoas, cada uma colocou um cartão. A gente tem 200 cartões. Tá? Agora, ele fala, segundo ano, são 2 cartões. Tá? E ele fala que no segundo ano tem 150 estudantes. Então, vamos lá, do segundo ano, cada estudante colocou 2 cartões, são 150 estudantes, então a gente tem um total de 300 cartões. Beleza? Agora vamos para o terceiro ano. Terceiro ano. Ele fala que no terceiro ano são 3 cartões. Tá? E tem 100 alunos do terceiro ano. Tá bom? Então, com isso, vamos para o terceiro ano. Para o terceiro ano, 3 cartões por estudante.
tem um total de 100 estudantes, então a gente vai ter um total também de 300 cartões. Tá? Ele quer a probabilidade do estudante sorteado ser do terceiro ano. Beleza? Vamos por partes. Primeiro, qual é o nosso total? Vamos somar, tá? O total ou nosso espaço amostral, tá? Vai ser a soma de 200 com 300 com 300, ou seja, 800 cartões. Tá? Agora, o seguinte, do terceiro ano, ou seja, os nossos casos favoráveis, é somente os do terceiro ano, tá? Ou seja, somente essa galera daqui. Então, a gente tem 300 cartões. Com isso, qual é a probabilidade desse evento ocorrer? 300 num total de 800. Tá? 300 num total de 800, a gente pode simplificar. Ó, último zero com último zero, penúltimo com penúltimo. Então, a gente fica com 3 oitavos. 3 oitavos é a nossa letra E de Eric Pulgar, que já está deixando uma enorme saudade. Tá? Não sei porque meu coração aqui não foi reconhecido como agora sim. Tá? Então a gente simplesmente foi vendo o quê? Quantos cartões vão tendo no total. Beleza? Ele pergunta do vencedor ser um estudante do terceiro ano. Uma pergunta que pode ser comum seria o seguinte: Pancho, eu não posso botar simplesmente 100 pessoas, já que são 100 estudantes, num total de 800 cartões? Não, porque cada estudante colocou 3 vezes o seu nome. É como se o Racine escrevesse o nome dele no papel e colocasse 3 vezes aquele papel. Então ele tem 3 vezes mais chance de ser sorteado, vamos dizer assim. Tá? Então, por isso que a gente considera o total de cartões, porque qualquer um que seja daqueles 300 cartões vai ser de um estudante do terceiro ano. Beleza? Já tira o print para a gente para a próxima questão. Ah, então tá tudo bem, né? Aqui não deu, não. Desculpa, gente, o Racine estava vendo se estava tudo aqui na transmissão. Tá? Bora lá. Tirou o print. Vamos para 3. Questão de número 3. Tinha deixado até um espaço ali que eu falei, será que a gente vai deixar muita coisa? Mas vamos lá. Questão número 3, tá? Em uma campanha promocional de uma loja, um cliente gira uma roleta, conforme apresentado no esquema, almejando obter um desconto sobre o valor total de sua compra. O resultado é o que está marcado na região apontada pela seta, sendo que todas as regiões são congruentes. Além disso, um dispositivo impede que a seta venha a apontar exatamente para a linha de fronteira entre duas regiões adjacentes. Mas o que são adjacentes? Uma do lado da outra, tá? Vizinhas. Um cliente realiza uma compra e gira a roleta, torcendo para obter o desconto máximo. Tá? A probabilidade em porcentagem, tá? Então agora ele foi ruim aí. A probabilidade em porcentagem desse cliente ganhar o desconto máximo com um único giro da roleta é igual a... Então vamos lá, primeira coisa. Vamos contar quantos espaços tem a roleta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Então significa o quê? Que o nosso espaço amostral, tá, é igual
a 12. Tá? Ele poderia ter dito isso pra gente no enunciado? Podia, mas ele não ia ser tão bonzinho assim. Qual é o maior desconto nessa roleta? Tente outra vez, não é desconto. 0 não é desconto. 7% é um bom desconto, já é maior do que 2. Show. 5%, por enquanto 7 ainda é maior. 10% é o maior desconto, né? Porque depois só vem 0, tente outra vez, 7, 0, 5 e 0 de novo. Então, ó, esse daqui é o nosso maior desconto, tá? Então, maior desconto, que são os casos favoráveis, repara, 10% só está em uma casa. Então, nossos casos favoráveis vai ser igual a 1. Tá bom? 1. E aí, vamos lá. A probabilidade desse evento ocorrer vai ser 1 num total de 12. Tá? Como é que a gente descobre agora a porcentagem? Basta você pegar o 1 e dividir por 12. Tá? E aí você já sabe, ó, começou, 1 é menor do que 12, 0, e põe o 0. Só tem um detalhe, né? 10 também é menor do que 12. Então você vai completar com zeros. Você não vai botar outra vírgula, né? Não tem número com 2 vírgulas. E aí, 100 divididos por 12, deixa eu ver, 80 vezes 2, ó, 8. 8 vezes 12 são 96. Para 100, falta 4. Tá? Põe mais um 0. Beleza? Põe mais um 0. Isso vai dar 3. Tá? E aí vai ficar brincando, né? Vai restar 4 e essa brincadeira vai ficar seguindo. Tá bom? Então isso é aproximadamente 0,083. Tá bom? Para você achar em porcentagem, tá? Você transforma em fração. Ou para ficar mais fácil, tá? Para ficar mais fácil, você multiplica por 100. E aí você vai encontrar que isso daqui vai dar 8,3%. Tá bom? E aí a gente marca a letra A de Arrascaeta. Beleza? Só que vamos fazer de outra forma. Não a parte do montar a probabilidade. Isso daí não tem para onde fugir. Mas a gente pode fazer um outro negócio, tá? Tem algumas porcentagens, tá? E suas frações que podem andar no nosso bolso. Que seriam o quê? 10%, 25%, 50%, 75%. Tá? 10% é 1/10. Ou 0,1. Se você preferir, 0,10. 25% é 1/4. Ou 0,25. 50% é meio. Tá? Ou 0,5. Ou 0,50, se você preferir. E 75% são 3/4. Que é 0,75. Tá? Para andar no seu bolso. Para andar no seu bolso. Tá bom? E aí, por que eu estou te falando isso? Olha bem, 10% é 1/10. Nosso numerador é até 1, mas nosso denominador é um pouco maior do que 10. Ó. É 12. Então, com certeza, é menos do que 10%, porque você está dividindo em partes em maior quantidade de partes. É como se uma pizza dividida em 10 fatias, se você pegar uma, você pega 10%. Agora, uma pizza dividida em 12, tá? Um pedaço não vai ser 10%, vai ser menos. Então, você já pode ir direto para 8,3. Tá? Beleza? Racine, será que dá mais uma? Obrigado pelo... Tiraram um print, né? Vamos torcer aí, Racine, que dê tempo. O Estatuto do Idoso do Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas
entre outros benefícios, a restituição do imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa o nome e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que entre os idosos a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que em subgrupos de pessoas com a mesma idade a ordem seja decidida por sorteio. Nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber essa restituição é igual a... Então, uma coisa que é importante para a gente aqui, tá? Primeiro, olha bem para a tabela. As idades já estão em ordem decrescente. Então, isso já ajuda muito. Segundo, a gente precisa localizar João. E João está aqui. Tá bom? Nossa, muita gente na frente de João. Calma. Coisas importantes para a gente saber. Primeiro, ordem decrescente, né? E a segunda coisa importante para a gente saber é que a ordem vai ser decidida por sorteio quando eles têm a mesma idade, tá bom? Então, como já está em ordem decrescente, né? A tabela ajudou bastante a gente nesse sentido. Significa que o Orlando, né, vai ser o primeiro. Gustavo pode ser o segundo ou o terceiro, porque Gustavo e Luana têm a mesma idade. Vou colocar como Gustavo como segundo só para aproveitar a tabela, tá? Mas Gustavo e Luana, aqui ocorre um sorteio. Deu para entender? Como tem a mesma idade, ocorre esse sorteio. Tereza, como é a única com 85 anos, é a 4ª pessoa a ser sorteada. É o 4º nome a sair no sorteio. Tá bom? Márcia é o 5º. Roberto é o 6º. Tá? João tá nessa galera aqui. Tá? Nessa galera que vai de Heloísa até o João. Então, independente do que João goste ou deixe de gostar, ele com certeza, tá, não vai ser sorteado entre os 6 primeiros. Ele pode ser o 7º, o 7º, o 8º, o 9º ou o 10º, certo? Porque depois são pessoas mais novas que ele, tá bom? Ele pode ser o 7º, 8º, ou 9º ou 10º. Então você tem 4 possibilidades. Ele quer ser o 7º, ou seja, uma possibilidade. Então a probabilidade desse evento ocorrer, uma num total de 4. Tá bom? Então, um quarto, letra E de Eric Pulgar. Tá bom? Renan, 7h14 encerramos, hein? Para você não falar mal de mim. Tá bom? Eu vi que o Renan já chegou aí no chat para vir me cobrar, mas 7h14 já estamos aí. É de Eric Pulgar. Tá bom? Para quem gostar, é de Emerson Royal. Tirou o print? Tirou o print? Então é o seguinte, não esquece da aula de física que está gravada, tá? Para quem é pro aluno, ela vai continuar depois disponível, tá bom? E não perde também a nossa próxima aula, que a gente vai continuar a probabilidade. Beleza? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.
Hoje eu vou te mostrar o melhor aplicativo para assistir séries e filmes completamente de graça. Sem assinatura, sem